De volta aqui, vamos verificar aqui nossa conexão. A internet aqui, houve uma falha, mas já voltamos. Vamos aqui restabelecer, convidar aqui novamente Biba, Isadora. Então, seguimos aqui nosso estudo, capítulo 17, para concluir a imitação, mas já agora vai ficar melhor. Aí. Oi, Biba, você estava ali falando a respeito do reino. Isso. E caiu a conexão. Então já voltamos aí até a Isadora chegar. Que quando Jesus voltar vai ser como o relâmpago, né? Ele fala aqui no versículo 24, porque assim como o relâmpago lampeja ilumina o dia de uma extremidade à outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Ou seja, nós precisamos estar atentos o tempo todo, assim como a gente já viu nas mulheres, nas 10 virgens com óleo, né? Que 5 eram prudentes, 5 não. Nós temos que estar prudentes a todo instante, né? O nosso crescimento na palavra de Deus tem que ser contínuo, todo dia, porque a hora que ele vier vai ser. E Nossa, a conexão hoje está assim, desafiadora. Então é isso, né? Quando disserem o reino está ali ou está aqui, não se preocupem, né? A gente tem que desenvolver esse relacionamento, no nosso interior, né? Dentro. Então, quando não se preocupem, se preparem, né? A gente tem que estar nessa preparação constante, né? O como é como ele disse, sucederá como nos dias de Noé, né? Assim será nos dias do Filho do Homem, porque comiam, bebiam e se davam em casamento, e aí veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, e também como nos dias de Ló, né? Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o Senhor fez chover fogo do céu. Então, é isso, né? Essa preparação constante, esse convite para a gente estar sempre alerta. Não se preocupar, né, com quando, mas sim estar em comunhão, se preparando mesmo, estar na presença do Senhor. E isso é uma chave poderosa para a gente. E como vai ser repentinamente, né? Aqui ele nos fala muito. É repentinamente. Oi, Biba. vamos, não vamos parar, não. Não desistir, né? Não Essa vamos tá desafiando desistir. hoje, mas vamos concluir a mensagem. Então, aqui ele fala das semelhanças, né? Será como os dias de Noé. E muitos vão escarnecer, vão desacreditar, vão ignorar. Mas aqui a palavra nos instrui, né? Não se preocupe com quando, né? Mas busca a presença do Senhor. Então nós devemos estar presente, né? Na presença do Senhor constante, nos preparando realmente para quando isso suceder. E vai ser assim, ó, repentino, como relâmpago, né? Que ele diz que de norte a sul, de toda a extremidade será visto. Então aqui tem essa poderosa alerta aqui pra gente, né? Mas se disserem está ali ou está ali, ele diz, não ireis. Está dentro de nós, né? No nosso interior. Alô? Conclui. Tá me ouvindo? E aí, assim, essa parte um pouco mais abaixo, que ela diz, é, cadê? Lembrai-vos naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desçai para tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela estava sendo salva, né? Porque Deus ia destruir todo mundo ali de Sodoma. E aí Deus concedeu essa graça, né? Para Ló e sua família, desde que eles não olhassem para trás. Esse olhar para trás é a mesma coisa de você estar no telhado e não voltar para casa, tá plantando e não ir atrás do que, né, do que deixou. Não é o olhar para trás, é o se apegar ao que tem na terra, aqui, na vida da gente, né? Quando a gente é chamado
para uma bênção de Deus, a gente deve olhar para a bênção. A gente deve olhar para quem está nos chamando, né? Muitas vezes a gente fica agarrado a muita coisa que a gente não quer deixar, né? Eu, Verdade. eu realmente, quando eu falava que eu detestava que esse negócio de crente, eu ficava, meu Deus do céu, por que é que eu vou ter que deixar de cortar o cabelo? Por que é que eu vou ter que deixar de não sei o que, não sei o que, né? Porque eu achava que a única forma de ser era desse jeito. E eu não queria deixar essas coisas. Continuo achando que não é, que não é uma necessidade a gente se apegar a isso, né? Assim, de não poder cortar cabelo, não poder usar um batom, não poder. Mas se fosse a única forma, né? Vamos supor que fosse a única forma de agradar a Deus, seria muito pequena junto das bênçãos que é conhecer a Jesus, né? Então, assim, quando a gente é chamado para as bênçãos, para a salvação, que a gente vá, siga o caminho e que a gente não se distraia com o que aconteceu, o que acontece, o que acontecia na vida da gente, né? Que a gente simplesmente aceite e vai, abre o coração. É difícil, porque assim, a gente nunca sabe o que nos espera. A gente sempre sabe o que a gente estava acostumado a fazer, né? Então, é difícil a gente abrir mão de tudo. Mas quando a gente sente que é uma transformação na vida da gente feita por Deus, a melhor coisa, a única coisa é a gente realmente deixar, não olhar para trás, seguir. Essa entrega, né? O reino de Deus, ele se desenvolve de dentro para fora. E Pois aqui é. no versículo 37, fica dando eco para mim. Não, eu acho que era o menino de Laís falando. Ah, bom, tá bom. Consegue desligar o seu microfone, Isa? O meu? Vamos Sim, ver. que aí a Bíblia... Aqui no versículo 37, perguntam para Jesus, né? Quando que isso vai acontecer? E ele fala, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Significa que as evidências vão aparecer, onde há fumaça, há fogo. Quando é que vai acontecer isso? Quando Jesus vai voltar? E nós estamos vendo que o momento que nós estamos vivendo é muito parecido com a época de Noé, assim, quando a gente estuda, a gente vê que as evidências que nós estamos vivendo hoje. O povo frio na fé, a imoralidade, pai matando filho, filho matando pai, tudo isso, né? Então a gente tem que ficar esperto. É o que ele fala aqui. Olha as evidências. Quais são as evidências que Jesus está voltando, né? E aí a gente termina o 17 e vai para o 18, né? Isso. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui eu me lembrei daquele amigo que estava dormindo e o outro queria um pedaço de pão porque chegou uma visita. E ele batia e o outro, vá-se embora. Ele batia. Venceu pelo cansaço, né? Então, assim, quando que diz também assim, em nada esteja aflito o vosso coração. Antes, por oração, súplica e ação de graça, sejam conhecidos os vossos pedidos do Senhor. Então, assim, o que acontece? Às vezes uma oração, um pedido, ela é suficiente, né?
e Deus ou te atende ou coloca no teu coração de que realmente não é. Mas às vezes não. Às vezes a gente tem que suplicar, e suplicar, e suplicar, e suplicar, né? Perseverar, né, irmã? Exatamente. Que aí Deus. Tá, eu tenho uma amiga que ela era bem gordinha, e depois ela tá toda magra, assim, porque ela malha todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí ela faz. Como é? O shape vem, nem que seja por misericórdia de Deus. Aí o que que acontece? Deus vê que você coloca tanto a sua fé, seu coração, sua esperança nele, né? Que às vezes, lógico, quando não é para ser, não é para ser. Mas muitas vezes ele faz, toma, filha, né? Então, aquelas coisas que a gente acredita, que a gente quer, que a gente confia, que tá lá no fundo do nosso coração, a gente tem que pedir, a gente, né? A gente tem que insistir, a gente tem que perseverar, porque Deus, aí ele diz, né? Um juiz injusto, ele dá o que lhe é certo. Quanto mais Deus, que é o juiz mais justo, né, que existe. Então, Esse Verdade. Aqui ele nos trecho ensina a fala do respeito. poder da oração, né? Ele tá com eco, né? Isa, desliga o teu microfone que aí acaba o eco. Não, eu tô falando aqui que é um trecho que fala do poder da oração, porque às vezes a gente não se sente merecedora, porque na verdade nós não somos mesmo, mas a gente tem que insistir, porque às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, Ele está preparando tudo. Então, para a gente se manter ali e continuar crendo, né? É isso. Poderosa reflexão. E a partir do versículo 9, ele vai falar da parábola do fariseu e do publicano, ainda mediante esse princípio da oração. Aqui ele vai, né, repetidas vezes nos falar a respeito de como orar, de como deve essa oração ser perseverante e também humildade, né? A gente vê lá no capítulo 17 que ele teve a humildade de reconhecer: Senhor, eu não consigo, me conceda a fé, confiando em Ti que a gente consegue. Então aqui a parábola do fariseu e do publicano, né? Aqui o publicano, a partir do 10 diz assim: subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro republicano. Então o fariseu, posto de pé, orava para si, desse modo. Olha aqui, ele orava para si. Aquela oração que é para que os outros vejam, não está direcionada para Deus, né? Aí ele diz: Deus, eu te dou graças que não sou como os demais. Eu não sou ladrão, não cobiço, não adultero, nem como este republicano. Ou seja, ele já está apontando, julgando ali o outro, né? E o publicano, e ainda mais, ele diz: eu jejum 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, enfim, se enaltecendo aqui o tempo todo, né? E o publicano, a partir do 13, de pé, à distância, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele se sentia tão, né? Reconhece sua vulnerabilidade. Então, assim, humilde diante da presença de Deus. E ele dizia, mas ele não olhava o céu, mas batia sobre seu peito dizendo: Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que desceu para sua casa justificado mais do que o fariseu. Então olha aqui, Jesus nos diz: esse desceu justificado, porque qualquer que exalte a si próprio será humilhado, mas qualquer que se humilhe será exaltado. Então é um versículo que muita gente às vezes até diz, né? Ah, o que é humilhado será exaltado. Eu me humilho perante Deus e Deus é que vai me exaltar, né? Porque tem gente que diante de uma interpretação aceita ser humilhado, ser confrontado, né? E fica por isso mesmo. Ah, não, eu estou sendo humilhado, vou ser exaltado. É se humilhar na presença de Deus, saber que Ele é maior. Porque aqui imagina que aqui ele fez uma comparação. Ele fez uma comparação. Então, com que a gente se baseia? Com que a gente vai se comparar? Se eu for me comparar com piores das pessoas ali, sequestrador e tal, vou me achar o máximo, né? Já se eu me comparar com Jesus, aí você vai ver, meu amigo, que não é nada. Não tem justiça, não tem amor, não tem bondade. Então, olhe para Jesus. Se você tiver ele como referência, você vai se sentir tão pequeno.
né? Isso é humilhar de verdade. Eu preciso mais aprender. É quando eu tô, às vezes, conversando com meu marido, né? Eu digo, mas rapaz, você quer dizer que ele. Oxi! E aí ele faz umas comparações com as piores comparações do mundo. Eu digo, e tu acha que eu vou me comparar com as piores pessoas do mundo? É? Eu vou me comparar com o que tem de melhor. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ver como eu tô longe para querer chegar perto. Eu vou lá me comparar com a pior coisa que tem? Não. Eu tô quero não. Porque, aí, assim, aí, qual é o sentido disso? É porque quando você se compara com o melhor, lógico, não é uma comparação para você se autocomiserar, né? Ai, meu Deus do céu, eu sou. Não, é uma comparação para você ver onde é que eu tô, onde é que eu quero chegar e qual é o caminho que eu tenho que percorrer, né? É uma comparação para crescimento próprio. Aí vamos seguindo, versículo 15. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Naquela época, né, talvez aqui, eles não queriam que Jesus perdesse tempo com as crianças, como se fosse atrapalhá-lo, né? Que o tempo dele era precioso demais para gastar com as crianças. Só que a gente vê aqui que Jesus quer que até na oração nós sejamos como as crianças, nós tenhamos um coração puro e crer. Gente, eu vou até contar para vocês, quando eu orava com os meus filhos, ai meu Deus, uma vez aconteceu, só estava eu e meu filho em casa, e um dos meus irmãos me ligou que ele estava numa situação difícil, no trânsito, não vem ao caso, mas era uma coisa que eu fiquei muito preocupada. E eu fui para o quarto me ajoelhar, e ele veio e se ajoelhou do meu lado. E nós oramos, nós dois ali. Ele devia ter uns 9 anos. Daí eu levantei, fui fazer o jantar, e eu ficava assim, ai meu Deus. Ele, você já não orou? Por que você está falando de novo? Deus já te ouviu. Gente, foi um tapa na minha cara. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós oramos, nos levantamos e continuamos com o problema. A gente não descansou realmente, né? Então, assim como as crianças, na oração também a gente tem que ter esse coração puro, leve, crer no impossível, porque para Deus nada é impossível, né? É mais ou menos isso. A entrega, né? Confiança, confiança. Precioso. A partir do versículo 18 vai nos contar a parábola do jovem rico, né? Que na verdade é um diálogo, né? Uma conversa com Jesus Cristo. Esse jovem chegou e perguntou, mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, bom, por que me chama de bom? Ninguém é bom, exceto só um, Deus. Então essa humildade, Jesus, olha para Jesus, você vai ter realmente essa referência, né? Nossa, eu não sou tão humilde. Esse amor que ele tem, eu quero realmente desenvolver. Ele sabe que é Deus que dá tudo. Ele recebe de Deus. É o próprio Jesus, né? Deus na forma humana, eu recebo do espiritual, porque vem do alto, né? É do espiritual. Primeiro o reino, então tudo vem de lá. Ele é que é bom, é a perfeição, sabe, o mais puro. E aí ele diz, só Deus é bom. E ele diz, tu sabes os mandamentos, e o jovem, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dará falso, honra teu pai e tua mãe. Então ele diz, desde a minha infância tenho guardado todas essas coisas. Então Jesus, ao escutar isso, lhe disse, uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dar aos necessitados e terás tesouros no céu. Depois venha após mim. Então aqui esse jovem, ele é como assim, né? É um exemplo para a gente entender. Imagina uma corrente com um elo. São 100 correntes, 100 arcos. Aí coloca um barbante ou um fio de linha. Se puxar, qual vai ser a força dessa corrente? Ela vai estourar lá no mais frágil, né?
Então aqui ele falhou bem no mais frágil, ele falta uma coisa. E assim imagina para nós, essa reflexão aqui para nós hoje. O que que nos falta? Porque esse jovem, ele amava a riqueza mais do que o próprio Deus. Ele obedecia todos os mandamentos, mas ele não amava Deus acima de todas as coisas. Faltava uma coisa. E hoje o que que nos falta, né? Essa reflexão. Onde está a nossa confiança? Porque a confiança desse jovem rico estava nos bens que ele tinha, né? E apesar dele obedecer aos mandamentos, coisa e tal, mas a confiança dele estava ali, no banco dele, né? E onde que está a nossa? Boa reflexão mesmo. E aí Jesus, ele diz, né? Então ele, quando escutou isso, ele se entristeceu, né? Fala que ele se entristeceu. E Jesus, ao ver ele se entristecer, disse: quão difícil é que entrem no reino de Deus aos que têm riquezas, ao que tem apego à riqueza. Quer dizer, ter a riqueza não é um problema por si, mas ter o apego. Porque ele diz, né, que não entrará. Porque é impossível aos homens. E quando escutaram isso, então disseram: e quem poderá ser salvo? Então, assim, os tesouros materiais, eles ficam aqui. E ele diz: invista nos tesouros espirituais, né? Para que a gente possa ter essa riqueza no céu. Aí você imagina, aqui o Senhor pediu para ele semear tudo que tem, né? Vai lá e dá tudo que você tem. Imagina, no princípio de finanças, a gente tem um mérito, né? Digamos que você ganha ali, você tem que tirar 10% para ser generoso, que é o dízimo. Você tem que tirar outra parte para você reservar para o seu futuro, uma parte para o presente e uma para o seu lazer, para o desfrute. Né? É uma recompensa sua, você se dedicou. Então, esse é um princípio. Aqui ele está falando de finanças para a gente. E Jesus diz, vai lá e semeia. Então, ele tinha que pegar aquele todo. É como você hoje pega todo o seu salário e planta ele todo. Digamos que você tem um saco de feijão, 10 quilos de feijão. E aí você tem que semear ele todo. Jesus disse isso para ele. Vai lá e vende tudo. Semeia ele todo. Aí ele ficou pensando, agora acabou, vou ficar sem nada. Então imagina que se você pegar ali 10 quilos de feijão e você semear ele todo, quanto que você colhe daqui um tempo? 10 vezes mais, 30 vezes mais ou até 100 vezes mais. Esse é o princípio do qual o Senhor vai lá e semeia. Porque hoje a gente faz isso, né? A gente tem que comer uma parte, doar uma parte, guardar uma parte e lançar o pão nas águas para pegar lá futuramente, né? Então aqui ele não entendeu esse princípio. Porque se eu semear esses 10 quilos, se eu semear tudo hoje, lá na frente eu vou colher até 100 vezes mais. Aqui Jesus falou disso, semeia tudo. E ele não, ele ficou apegado. Ele disse, eu prefiro ficar com esses 10 do que receber 100 daqui mais um tempo. Igualmente milho, você planta 3 grãozinhos de milho, quantas espigas você colhe? Abundante, você nem dá conta. Mas esse foi o princípio do qual Jesus disse, se você soltar agora, lá na frente você vai ter uma colheita imensa. Mas não. Ele se apegou àqueles 10 ali, aqueles 10 quilos de feijão e não plantou. Então aqui é um princípio assim, de finanças, né, para a nossa vida. Quem quer seguir aí? Aí no caso ele conclui, né? Jesus lá no 29 conclui, em verdade vos digo que não há ninguém que deixou. Aqui ele fala no soltar mesmo, né? Que Pedro soltou, né, família, irmãos, por causa do reino de Deus. E ele diz que não haja de receber muitíssimo, mas neste tempo, e no mundo vidouro, a vida eterna. Então, olha aqui a importância, né? Porque quantas pessoas há hoje que são milionárias, que realmente deixa, às vezes, a família ali por um tempo e vai fazer missões e vai servir a Deus. Está plantando, ela está semeando. Então, ela volta e aí quando vem a colheita, vem junto. Porque tem um processo de germinação, né? Então, aqui ele fala, a sua colheita vindoura é eterna. Então, não tem apego, né, às coisas materiais, mas sim o espiritual. Semear.
podemos seguir daí? Você já tinha concluído, né? Versículo 31. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto e não sabiam o que ele falava. Gente, mesmo convivendo com Jesus, né, bebendo direto da fonte ali, eles não entendiam. Eles só entenderam quando Jesus ressuscitou, né? Como a palavra, às vezes, nos é revelada integralmente, assim, e às vezes, quando nós estamos lendo a palavra, ela vai sendo mostrada aos poucos, né? Que a gente tenha o entendimento de pedir para o Espírito Santo nos esclarecer toda vez que a gente for ler a palavra, que seja desvendado e a gente enxergue tudo com profundidade, né? A palavra de Deus é muito rica, e a gente vê aqui que eles estando ali no dia a dia com Jesus, eles não tinham conseguido entender ainda. Olha só. É um processo constante, imagino que na presença. Assim, aqui é a palavra de Deus, né? Aqui não tem a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, aqui é para nós. E aqui ele fala pela terceira vez. Então, repetidas vezes, nós ouvimos as mesmas passagens, repetidas. E quanto mais a gente vai escutando, mais entendimento, mais revelação vai haver, né? Então, vai dar intimidade, realmente, dessa confiança. Poderosa reflexão, assim, para nossas vidas. Eu acho, sabe, que assim, isso, porque é claro, né? É claro, não entende quem não quer. Porque ele estava dizendo, quando ele falava aos discípulos do Filho do Homem, ele sempre falava dele mesmo. E ele disse exatamente o que ia acontecer. E se eles não entenderam, eu acho que foi ocultado da mente deles mesmo, para que eles não entendessem. Porque se eles entendessem, talvez ficassem com tanto medo do que ia acontecer, que até desistissem de cumprir o seu propósito. Porque é claríssimo, minha gente. A partir do 35 ele vai nos falar, né, Jesus Cristo cura um cego. E ele foi se aproximando de Jericó e um cego sentado junto ao caminho estava mendigando. E ao escutar o ruído da multidão que passava, perguntou o que era aquilo e lhe disseram, né, eles fizeram saber que passava Jesus de Nazaré. Então ele gritou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam ali diante, eles pediam para ele fazer silêncio. E ele, quanto mais, né, mais ele gritava. Então, diante da nossa caminhada, muitas pessoas não querem ouvir, não vão querer que você siga. Então, diante dessas circunstâncias, aí é que a gente deve estar mais presente. Diante disso é que a gente deve gritar mais e buscar mais a presença do Senhor. Essa é uma grande revelação, né? Para que a gente abra, sim, esse olho espiritual, para que a gente tenha esse entendimento espiritual. Então, é realmente clamar a Deus. Tem misericórdia de mim, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé, me capacita para que eu possa executar cada lição, né? Para curar realmente nossa cegueira espiritual, nossa surdez espiritual, a paralisia, né? Então, sejamos assim como ele, perseverantes. Ah, estão mandando eu calar? Pois eu vou gritar mais alto. Ah, estão mandando eu não seguir? Pois eu vou agora me dedicar a ir mais vezes à igreja. Eu vou me dedicar mais em conhecer a palavra, né? Porque o mundo vai muitas vezes colocar vários obstáculos para que a gente não receba esse conhecimento, a intimidade com Deus. E me chama muita atenção aqui quando, no versículo 41, né? Quando Jesus foi até ele, o cara nasceu cego, gente, né? Visivelmente cego. E Jesus pergunta, o que quer que eu lhe faça? Por que Jesus perguntava? Para a pessoa ter certeza do que ela queria, para ela, quando a gente fala, o nosso cérebro capta, né? Ter certeza, né? Porque quem estava ali à volta, certeza que ele vai querer a visão. Mas e se ele quisesse alguma outra coisa, né? Eu acho o máximo Jesus perguntar essas coisas, porque ele sabia, mas mesmo assim ele pergunta. Então eu penso que ele perguntava
para que a pessoa tenha certeza. Porque ele poderia falar assim, Jesus me curou da cegueira, mas na verdade eu queria um guia só queria um guia para me levar. A interpretação e a sabedoria de Jesus é poderosa, né, Biba? Porque é a comunicação. Jesus é tudo, ele é luz, ele quer tudo às claras. É igualmente o paralítico de Siloé. Quando ele chega e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele não diz, eu quero andar imediatamente, eu quero que me leve. Ele diz, eu estou aqui há 30 anos e ninguém nunca me levou ao tanque. Ou seja, eu não tenho relacionamento, ninguém se importa comigo. Então, o que incomodava ele não era nem tanto mais a paralisia, era a rejeição, né? E aí, eu cheguei até você, eu estou aqui me preocupando com você, eu tenho relacionamento com você, levanta-te. Ou seja, ele nem precisou levar ele no tanque. Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? E ele diz, eu estou aqui há 30 anos, ninguém nunca me levou. Então, olha a comunicação clara. A dor dele era a rejeição, não era a paralisia. Então, desse aqui ele diz, né? E que me recupere a vista. Então, ele foi claro, ele não murmurou, ele não se justificou, ele não... Porque muitas vezes a gente é prolixo, né? O que é isso? Aí a pessoa vai dar um rodeio tão grande para responder. E nesse rodeio ela está identificando o que é a causa, né? Preciosa reflexão. Diga, Isa. Diga. Sua carinha tá dizendo que você quer falar alguma coisa. Era assim, a minha tia trabalhava no juizado de pequenas causas. E aí ela tem uma amiga, que o povo quando chega no juizado, ele não vai contar o problema, não. Ele vai contar desde o dia que ele nasceu. Aí a amiga, a amiga dela fazia, pss, 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 cala a boca, só me responda 3 perguntas. Três perguntas. Aí ela fazia as perguntas. Então, é mais ou menos isso aí. Jesus olhava. Porque a gente, no outro grupo, a gente estudou essa do aleijado lá dos templos, né? Ele falou assim: olhe pra mim, olhe pra mim, me diga aí, você quer andar? Né? Então, aí daí chegou um momento que ele realizou e disse: eu quero andar. E pronto, eu te levanta. Glória a Deus. Fiquei Quanta curiosa sabedoria. sobre as 3 perguntas. Ai, ai. Os exemplos aqui da Isa do cartório, né? A Aramis colocou. Isa e cartório é a mesma coisa. É as experiências, né? De vida. Então, é precioso essa comunicação com Jesus, porque ele é luz. Então, a palavra, ela materializa, né? Resumindo aqui tudo. A palavra materializa. Você que chega a Jesus, o que que você quer? Cada um de nós tem um objetivo. Por que que você está aqui agora fazendo esse estudo? Né? Se for perguntar, cada um tem um motivo assim que é único, é seu. Então fala para Deus, Senhor, eu estou aqui meditando porque eu quero ser transformada. Eu quero realmente me assemelhar mais a Ti. Eu quero ser uma melhor mãe. Eu quero aprender quais são esses princípios para ser uma pessoa realmente melhor. Porque Ele é bom. Se eu estou andando com pessoas boas, eu vou, né, assemelhar. Então, Ele é um exemplo perfeito para a gente seguir. Né? Igualmente a gente falou aqui em comparação. Olha para Jesus, tem Ele como referencial, que é o master. Né? E aí a gente olhando para ele, a gente vai saber o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos pequenos, o quanto a gente tem que evoluir ainda. E é uma constante na nossa vida. Então o olho tem que estar nele, o foco. Nos compara com A ou B. Olha para Jesus, né? Ele é o nosso referencial. E aí a gente toma aqui cada lição, como ser objetivo. Porque eu, pelo menos, tenho trabalhado isso em mim demais, né? Ser mais objetiva. Ter essa clareza. Ele é luz. Então, é precioso realmente, né? E ele diz, receba a cura. E tudo que a gente vem buscar nele, a gente recebe, né? Cura, enfim, suprimento, proteção, provisão, libertação, porque a gente precisa ser liberta, né, de muitas cadeias, de muitos... algo que nos aprisiona, emocional, espiritual, material, né? Então, assim, é como ele disse, falta uma única coisa. Muitas das vezes a gente está seguindo muitos dos mandamentos, mas lhe falta uma. Então vamos avaliar hoje, né, o que falta aí para a gente estar cada vez mais aperfeiçoando. Chaves preciosas para a nossa vida. Obrigada, meninas. Muito bom estar com vocês, aprendo muito.
Excelente. Um momento incrível. Apesar do desafio aqui da conexão, concluímos, transmitimos, aprendemos, né? Isso é o mais importante. Gratidão pela vida de cada uma de vocês. A gente encerra aqui hoje o nosso estudo. Você faz uma oração, Isa? A gente conclui, amada. Vamos lá. Em concordância. Pai amado e querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade, para doarmos o nosso amor, o nosso entendimento, a nossa fé, a nossa esperança de continuarmos crescendo na tua palavra, Senhor. E que possamos dividir o pouco que sabemos com qualquer um que queira, Senhor, chegar mais perto de ti também. Obrigada, Senhor, pela companhia de Biba e de Laís. Obrigada por aprender tanto também com elas. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que veio aqui ouvir um pouco da Tua palavra e as que virão. Obrigada, Senhor, por eu poder agora saber um pouquinho mais do que sabia logo que entramos aqui na live, porque o Teu Espírito Santo veio sobre nós e nós trocamos experiências. E que isso, Senhor, seja uma constante na nossa vida, não só nos dias em que estivermos aqui presentes contigo, mas em cada momento da nossa vida, que o aprendizado sobre a Tua vontade, o Teu amor, a Tua palavra, o Teu poder esteja presente em nossas vidas. Obrigada, Deus, agora e sempre. Que assim seja. Amém, amém. Amém. Obrigada, amada. Tchau, gente.